Essa mensagem de hoje, ela é uma reflexão sobre a obra de Jesus. E é muito importante nós entendermos qual a obra de Jesus, o que Jesus veio fazer, quem foi o alvo dessa grande obra, quem é alvo dessa maravilhosa obra. Isso nos abençoa e nos ajuda muito. Isso traz para cada um de nós um coração grato. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de adorar a Deus. Elas dizem, eu não sinto tanta vontade. Mas se você, no momento da adoração, você lembrar o que Jesus fez na cruz por você, quem é Jesus da sua vida, você não vai se conter, você não consegue ficar calado, você transborda. Existe uma explosão de adoração que flui de dentro de você, por causa de quem Jesus é. Diga glória a Deus. Isso também nos leva a não desanimarmos da nossa fé. Você já pensou em desanimar na sua fé alguma vez? Não se escandalize não, mas eu já tive momentos na minha vida, no passado, que eu desanimei. Eu tive vontade de desistir. Então não se sinta condenado, mas entenda, Jesus ama tanto você. Entenda o que Jesus é, entenda o que Ele fez na sua vida, o que Ele continua fazendo, e isso anima você. Nunca desistir da sua fé. Isso também provoca uma celebração dentro da gente, por causa das conquistas de Jesus em nosso favor na cruz do Calvário. Essa mensagem não é sobre você, essa mensagem é sobre Jesus. É tudo sobre Ele, amém? Para Ele a sua mais forte salva de palmas, aleluia. Quero convidar você para ler a Bíblia comigo. Os textos sempre estão nos telões, por causa de algumas pessoas que não têm Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, eu quero encorajar você a passar na nossa livraria e comprar uma Bíblia para você. É importante você ter uma Bíblia, e eu estou falando de uma Bíblia impressa. Nada contra a Bíblia eletrônica. Eu tenho Bíblia no meu celular, eu tenho umas 4 ou 5 Bíblias no meu tablet, no meu computador. Gosto muito de Bíblia eletrônica e uso muitas, mas no meu TCD eu gosto muito de usar essa Bíblia aqui. Então traga ela para o culto sempre. Essa aqui não acaba a bateria, viu? E se você diz, eu não tenho condições de comprar uma Bíblia no momento, fala com a gente, conosco os pastores, nós vamos dar uma Bíblia de presente para você, amém? Mas não existe razões para você não ter uma Bíblia. Na sua Bíblia, olhe Lucas capítulo 4, 16 a 21. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Você sabia que existe numa sinagoga uma programação de textos que devem ser lidos? Me falaram isso essa semana. Então, me passaram até no WhatsApp uma lista de textos que devem ser lidas durante esse ano de 2019. Já é uma coisa pré-elaborada. Na época de Jesus, a Bíblia fala que ele entregou ao assistente o livro de volta. Havia um calendário de leitura. Então, para cada reunião, havia já uma leitura previamente, muito tempo antes, digamos assim, agendada. Naquele dia, o escolhido para ler o texto foi Jesus. E interessante que a leitura já estava separada. Esse texto, onde Jesus fala de si mesmo, é Isaías capítulo 61. E naquele dia, quando Jesus foi ler as Escrituras, já estava aberto em Isaías 61. Que coisa poderosa! Ou seja, Deus previamente
preparou o dia e a hora em que o Messias haveria de se revelar. Diga glória a Deus. Estava tudo no calendário de Deus. Eu quero dizer que a sua vida também está no calendário de Deus. Deus tem se você já entregou sua vida a Jesus, a sua vida está no calendário de Deus. A sua vida, ela tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem. Então não fique ansioso, não fique preocupado. É claro, faça a sua parte, mas confie no Senhor, que a parte dele, Ele nunca falha. Ele vai abençoar você. O tempo e o relógio de Deus estão atuando em seu favor para abençoar a sua vida. Jesus leu e depois disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que depois foi uma grande confusão. Mas eu não quero me deter a esse evento em si, eu quero me deter a Jesus. Jesus está dizendo, estava se apresentando: eu sou o grande eu sou. Eu sou este, Deus me enviou para isso. Para a gente fazer um estudo mais profundo sobre isso, eu quero olhar agora o texto original de Isaías, capítulo 61. Venha para o Antigo Testamento, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler 3 versículos somente. Se você puder me acompanhar na leitura, vou ficar muito feliz. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Se você quiser ler em voz alta, leia comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça pelo Senhor, para a sua glória. Você pode aplaudir a Jesus? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse texto aqui é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. É Jesus se apresentando. E é muito importante nós entendermos a missão de Jesus, nós entendermos o coração do Pai com relação ao seu Filho. Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, e Jesus aqui se apresenta. Ele está se apresentando aos judeus, ele está se apresentando a você hoje. Quem é Jesus? E Jesus disse: este sou eu. Eu fui ungido pelo Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Diga: o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito veio sobre você. Aleluia. E ele diz: eu fui ungido pelo Senhor para trazer boas novas. Então a primeira coisa que Jesus faz é se identificar como um pregador de boas novas. Diga comigo: pregador de boas novas. Por quê? Porque ele veio para trazer boas novas. Jesus veio para trazer boas notícias, especialmente nesses dias, querido, que são dias de tantas coisas negativas, não é verdade? Qual foram os assuntos mais conversados pelas pessoas, dos grupos de WhatsApp, nos últimos, desde o início do ano? A violência, a insegurança, não é verdade? Isso é uma coisa muito negativa, isso preocupa as pessoas. Não estou dizendo que é errado, as pessoas querem passar informações e servir os outros com boas informações, mas é algo negativo, é algo triste. Nos últimos dias acompanhamos essa tragédia em Brumadinho e estamos orando. Eu peço que todos os dias, toda vez que você for orar, você lembre dessas pessoas e esteja orando, mas é um contexto negativo. Nos anos anteriores, as pessoas falando em tanta coisa que prejudicou. Deixa eu falar para você, isso aqui é resultado de pesquisa. Você sabe quais são os 3 assuntos mais motivos de tristeza, os 3 assuntos mais negativos que as pessoas falam no Brasil? Primeiro, crise econômica, dificuldade financeira. Eu quero dizer para você que essa crise já passou.
Você toma posse disso? Eu creio, no meu espírito. Diga, eu não estou em crise. Diga, eu não estou participando dessa crise. Diga, eu decidi ficar de fora dessa crise. Eu estou em Cristo. Esse foi o assunto mais falado, crise econômica. Segundo assunto, família. Problemas de família, problemas de casamento, problema de relacionamento com os filhos, dos filhos tendo dificuldade de se relacionar com os pais. Terceiro, enfermidades, doenças na alma, na psique, doenças, depressão e tantas outras doenças. Por isso que nunca se falou tanto em inteligência emocional, e isso precisa ser falado, porque muita gente doente nas suas emoções, doença na alma, nunca se abriu tanta farmácia. Hoje de manhã eu falava com o irmão, impressionante, você viu quantas farmácias novas abriram em Fortaleza? Aquela que tem uma cruzinha vermelha, está em todas as esquinas, gente, tanta farmácia nova. Mas por que abre tanta farmácia nova? É porque tem demanda, tem público, tem clientela. Mas por que tem? Gente doente, pessoas doentes. Então, querido, Jesus veio para trazer boas notícias. Jesus veio para trazer boas novas de salvação. Ele está dizendo, em mim existe esperança. A vida não é esse lado negativo, a vida é superior a tudo isso, e eu vim para trazer essa vida. Não é uma vida qualquer, a vida negativa é a vida que o diabo traz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Eu vim para tirar a condenação da sua vida. Eu vim para trazer perdão para a sua vida. Eu vim com as boas notícias que o reino de Deus chegou, e ele já está sendo implantado aqui na terra, e você pode fazer parte desse reino aqui na terra. E não só isso, você faz parte da minha eclesia, você faz parte do governo de Deus aqui na terra. Boas notícias para você, boas notícias para você. Todo dia, quando você abre a sua Bíblia para tirar tempo com Deus, boas notícias para você. Você quer ter boas notícias? A palavra de Deus está repleta de boas notícias para você. Aleluia. Ele diz, eu vim para pregar ao quebrantado. Existem algumas versões que diz que ele veio pregar para os pobres, veio para evangelizar os pobres. Vamos entender o que significa essa palavra, porque é a palavra reneve, que significa pobre, humilde, aflito, manso, necessitado, fraco, modesto. Não está falando daquela pessoa pobre que está na miséria, não está falando de uma condição material, mas está falando de um coração. Porque é pobre, porque está passando necessidade. Querido, a pior coisa que tem é um pobre orgulhoso. Uma vez eu fui, isso não foi aqui em Fortaleza, anos atrás, eu fui visitar uma família, e eu levei uma cesta de alimento. A família, não, essa cesta aqui, fique com ela. Não aceitou a cesta. Então, queridos, o que a Bíblia está dizendo é que Jesus veio para a gente que não é cheia de si. Alguém certa vez disse que todos nós temos um vazio, um buraco dentro de nós, que só a presença de Deus pode preencher. Ela já foi preenchida na sua vida, diga glória a Deus. Mas Jesus veio para o quebrantado. Quebrantado de espírito. Algumas pessoas são tão cheias de si, que possuem dificuldade de receber as boas novas, e só entendem quando passam por dores, muitas dores, quando passa por muito sofrimento, e a pessoa deixa de ser tão cheia de si, e o seu coração, ela tira a riqueza própria, e esse coração fica pobre de si, e se abre para a mensagem de Deus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. E eu sei que você é um pregador, você também é um anunciador de boas novas. Do seu trabalho, você leva boas novas. Da fila do banco, você está levando boas novas. No supermercado, existe uma situação lá, e você que vai levar a esperança do céu, as boas notícias. No salão de beleza, enquanto todo mundo fofoca, você traz boas notícias e diz, não é fake news.
boas novas. Mas nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você está cheio do Espírito, você leva as boas notícias do Evangelho para as pessoas. Foi isso que Jesus veio para fazer. Lá em João, Jesus disse: assim como eu sou, seja você também. Então, vamos seguir os passos de Jesus e levar boas novas para as pessoas. Vamos levar as boas notícias. A palavra Evangelho significa boas notícias. Você sabe por que você está aqui? Porque as boas notícias de Jesus chegaram até você. Elas transformaram e mudaram a sua vida. Diga obrigado, Jesus. Dê uma forte salva de palmas. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas. Jesus se apresentou e disse: eu sou o pregador das boas notícias. Jesus também se apresentou como médico. Ele disse: eu vim para curar os quebrantados de coração, curar as feridas que foram causadas pelo pecado. E aqui novamente nós encontramos a palavra quebrantado, mas aqui fomos olhar com cuidado, e a palavra que é traduzida quebrantado, no hebraico é outra palavra, é a palavra shabar, tem o r no final. Diga comigo, shabar. Não, faça o r, shabar. Você fala muito bem hebraico, parabéns. O que significa shabar? Significa quebrar, despedaçar, destroçar, destruir, esmagar. Então Jesus é a cura para a alma e para o corpo. Ele é o médico dos médicos. E Ele é especialista em gente que está quebrada. Gente que no decorrer da vida se sente esmagada por tanta situação ruim, destroçada, onde tudo está se perdendo, se destruindo, se sente esmagada pelas situações. Jesus disse: eu vim para trazer cura para a sua alma. Eu vim para trazer cura plena e completa. Plena. Eu vim para trazer cura plena. Eu vim para completar a cura da sua vida. O ministério de Jesus foi marcado por curas. Quando você lê as histórias de Jesus, o Evangelho de Jesus, você vê curas, curas, curas. Uma boa notícia para você: Ele não mudou. No desafio dos 10 anos, sabe que conclusão chegaram? Ele é o mesmo de 2009, Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo do ano 9, Ele é o mesmo hoje. Jesus continua curando hoje. Se exponha ao médico dos médicos. Ele é médico. Diga: eu tenho o médico dos médicos. Jesus se apresenta também como libertador. A NVI diz que Ele veio para trazer liberdade aos cativos e perdão a todos os prisioneiros do pecado. Você sabe o que o pecado faz na vida das pessoas? O pecado faz duas coisas na vida de uma pessoa: ele aprisiona e ele cega. Diga comigo, só para você memorizar: o pecado aprisiona e cega. Ou seja, ele torna a pessoa escrava e depois ele cega a pessoa. Você já foi numa penitenciária? Você já teve oportunidade de entrar numa cela, numa penitenciária? É um ambiente terrível. Terrível. Você precisa ter inteligência emocional para lidar bem com aquilo. E é um ambiente onde você não vai achar uma luz de LED. Aqui nós temos muitas luzes de LED, essas luzes são de LED. Você não vai encontrar uma luz branca dessa aqui, forte. Você não vai encontrar um abajur. O ambiente é escuro. Existem celas que são mais, algumas têm grades, outras são fechadas mesmo, porta de ferro, porta de aço, por causa da periculosidade de quem está lá dentro. E é um ambiente escuro. Eu não sei se você já teve a impressão de passar por uma situação assim, mas
Coisa gostosa é a gente dormir num quarto bem escurinho. Eu, para dormir bem, e quando eu quero dormir um pouco mais, eu preciso garantir, virada do ano aqui na igreja, chegamos em casa quase amanhecendo o dia, e eu e a Álbia fechamos bem aqueles focos de luz na janela. Você sabe o que eu fiz? Vou confessar para você. Tem uma porta lá no meu quarto que dá para um pátio, então geralmente entra um raio de luz por baixo da porta. Eu peguei uma toalha e coloquei lá e disse: hoje não tem nada para você. Yes! Ficou escurinho. Eu acordei quase da hora do almoço. Foi esplêndido, fenomenal aquilo. Mas você já teve essa sensação de estar num quarto escuro, você levanta, está tudo escurinho, mas você tem que trabalhar. E quando você acende a luz, você sente o choque com a luz. Na verdade, você só passou uma noite no escuro. Imagina gente que passa dias, meses, anos no escuro. A pessoa começa a ter problemas na visão, e a pessoa começa a ter dificuldades para enfrentar a luminosidade. É isso que o pecado faz. O pecado aprisiona, e quando ele coloca a pessoa nesta prisão, nessa escravidão, a pessoa perde o acesso à luz, e ela passa a não enxergar como deveria enxergar. É por isso que tem pessoas que depois que entregam a vida a Jesus falam: poxa, eu quero cuidar da minha família, porque hoje eu tenho olhos para enxergar o valor da minha família. Hoje eu consigo visualizar o valor que a minha esposa tem, que os meus filhos têm, que os meus pais têm, que eu não os considerei por muito tempo. É porque Jesus devolveu a luz. Então eu quero dizer para você que é a luz do Senhor, a luz do Senhor, que vai trazer clareza para você de como a vida é e de como a vida deve ser vivida na sua plenitude. Diga: obrigado, Jesus, por me tirar da prisão, por me trazer a liberdade e por me trazer a luz. Ele disse: eu vim para trazer, para colocar em liberdade aquele que estava cativo. Eu gosto de ver o sentido das palavras e fui olhar o sentido dessa palavra. Ele veio para trazer libertação. E essa palavra libertação, no hebraico, é traduzida literalmente como um percurso livre. Diga: libertação significa percurso livre. Ou seja, Deus vai tirando tudo aquilo que é entulho, que é problema, que é impedimento do seu caminho. Jesus está dizendo: você está livre para viver. Você está livre para caminhar. Você está livre. Você está livre. O que te prendia, o que te trazia dor, o que te fazia infeliz, o que não fazia, aquilo que te impedia de enxergar o plano, o propósito que eu tenho tão grandioso para a sua vida, aquele propósito que pregou o pastor Eibe aqui domingos atrás. Quando Jesus liberta, Ele tira todo impedimento do caminho. Olhe para o seu irmão e diga para ele: seu percurso está livre. Abre a mão assim para ele: livre. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos alerta. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês estão livres. Essa reunião aqui, esse culto é uma reunião de gente livre. Procure a algema que está prendendo seu irmão aí. Não tem. Não tem algema. Percurso está livre. É por isso que o apóstolo Paulo disse: vocês estão livres. Em Romanos capítulo 6, versículo 12, ele disse: portanto, não permitam que o pecado continue dominando em seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus está dizendo: eu sou a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu vim para trazer libertação
percurso livre para você. Pode ir com toda velocidade, você está livre. As correntes não te prendem, as algebas não te prendem, a cela, terremotos acontecem, elas se despedaçam, você está livre. Por isso que é muito importante trazer a nossa vida para a luz. Diga luz, diga de novo luz. Não permita área de escuridão na sua vida. Não permita que na sua vida tenha aquele quartinho secreto, o quartinho escuro onde a gente não leva ninguém, o quartinho que muita gente chama de quartinho da bagunça. Sabe aquela dona de casa, panela de pressão deu problema, maridão chega com a panela de pressão nova, lançamento, ela olha, dá uma piscada, a panela liga, super moderna, e ele diz, vamos jogar essa outra aí fora? Vai para o lixo, né? Ela diz, não, vou guardar, um dia serve para algo, e bota lá no quartinho. Sabe aquela televisão antiga, deu problema, maridão chega, 4K, moderna, ele faz assim, ela diz, diga meu senhor, ele diz, canal 17, canal 32, na realidade tem que ser o canal 2, né, irmã? Aleluia. As televisões hoje, elas estão, as modernas, elas estão atendendo a sua voz. Eu creio que no futuro você vai pensar e ela vai obedecer. A tecnologia está avançando, irmão. Mas aquela TV antiga, não, vou guardar aqui, um dia serve para algo. Chega uma visita em casa, olha, aqui é a cozinha, a geladeira, sinta-se à vontade, olha aqui essa sala de vídeo, e você pode assistir aqui alguma coisa, esse é o seu quarto, esse é o quarto da minha esposa, nosso quarto de família, esse aqui é o quarto do meu filho, e a gente passa direto porque esse quartinho não pode entrar, é o quarto das tralhas. Mas chega um dia, que você vai colocar algo mais e tudo desaba sobre você. Deixa eu falar uma coisa, não permita que esse dia chegue na sua vida, não permita tralha na sua vida, não permita quarto escuro na sua vida, não permita uma área secreta que ninguém tem acesso na sua vida. Escolha viver na luz, porque Ele já tirou os entulhos do seu caminho, e se você viver na luz, não viver com pecado escondido na sua vida, seu caminho estará livre, para que o plano, a vontade perfeita de Deus se cumpra na sua vida. Você vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada. Hoje de manhã, quando terminou a mensagem, o irmão disse, pastor, teve uma época na minha vida, foi ali na porta, eu cumprimentando os irmãos, ele disse, pastor, teve uma época na minha vida que eu guardava coisas, eu escondia pecados, e minha mãe falou algo para mim que transformou a minha vida. Ela disse, não permita que a sua vergonha seja maior do que o seu pecado. Ele disse que resolveu quebrar com a vergonha, confessar o pecado, procurar ajuda, e ele disse, hoje eu sou pleno da presença de Deus. Percurso liberado, para você viver o melhor da vida, com Jesus, cheio do Espírito Santo, aleluia. Jesus também se apresenta como consolador, e ele diz, olha, eu venho trazendo uma coroa em vez de cinza, naquela época era como se fosse uma linda grinalda, que se colocava sobre a cabeça como motivo de alegria e de honra e de celebrações, uma coroa em vez de cinza. A palavra cinza, que é usada nesse texto, ela está se referindo a um hábito oriental, de colocar cinza sobre a cabeça como motivo de dor, por causa de um luto, de uma morte, por causa de uma profunda tristeza, e que Jesus está dizendo, eu vim aqui para tirar esse estado de tristeza e de luto, na minha presença a vida se manifesta, eu vim aqui para tirar o luto da sua vida. Tem pessoas que passam anos e anos carregando um luto na sua vida. Por que o luto? Porque meu casamento morreu. Por que o luto? Porque meu emprego faz 17 anos, morreu. Carrego o luto. Por que esse luto?
por causa daquela palavra que meu pai liberou há 8 anos atrás sobre a minha vida. Ele disse que eu ia ser assim e isso não ia acontecer e tal. Minha alma dói até hoje, feridas na minha alma, um luto que não quer cessar. Jesus chega hoje e fala: acabou o luto. Luto tem tempo para terminar. Luto faz parte da vida da gente, sim. A gente se entristece com as perdas, mas luto é uma coisa passageira. Tira essa cinza e receba a coroa de glória que eu tenho para você. Jesus, é Jesus. Ele levou a nossa morte espiritual e trouxe a sua própria vida para nós. Ele disse: eu vou trazer óleo de alegria em vez de pranto. O óleo era usado na época de Jesus, era uma época muito calor em Israel. E esse óleo, claro, não é esse óleo de soja que você encontra por aí nos supermercados, era um óleo especial, mas esse óleo, ele era aplicado no corpo para trazer refrescância diante do calor. O que Jesus está dizendo é: o refrigério que você precisa está em mim. Jesus está dizendo, em vez de choro, em vez de pranto, e quando ele fala de pranto, essa palavra pranto é por causa de morte. Jesus está dizendo: eu sou o consolo e o refrigério diante do choro. Essa semana eu estive num velório de uma preciosa irmã da nossa igreja, que está na glória agora com Jesus. E eu olhei para os familiares, e eu fiquei pensando, digo: meu Deus, é tão diferente ter Jesus. As pessoas se sentiam consoladas. Eu não vi ninguém desesperado: meu Deus, minha vida. Isso me lembra até uma história de um velório. Deixa eu só abrir aqui um parênteses, né? Um velório, e a esposa chegou na hora do enterro, a mulher se jogava sobre o caixão. Ela dizia: ai, eu não posso ficar sem você, não vai, não enterra ele, não leva ele. E ela começou a gritar: me leva com você, me leva com você. Aí seguraram ela, né? E o caixão desceu, e ela gritou: me leva com você. Aí ela escorregou e caiu também, e ela gritou: me tira daqui, me tira daqui, me tira. Jesus é o consolo que a gente precisa. Eu estava nesse velório, e quando eu e a Alba entramos, nós sentimos a presença do Espírito Santo, consolando todos. Jesus é o nosso consolo. E quando ele estava indo, ele estava retornando ao céu, os discípulos ficaram tristes. Ele perguntou: por que vocês estão tristes? Eles disseram: porque você está indo, Jesus. Jesus disse: não fiquem tristes, porque o meu amigo Paracletos está trocando de lugar comigo. Eu vou, e eu tenho que ir, que é para ele descer. O Consolador, o Espírito Santo, ele estará com você todos os momentos da sua vida. Consolador, Jesus é o seu consolo, meu consolo. Para com essa história de que eu estou sozinho, para com essa história de que ninguém liga para mim. Ele disse: eu vou trazer um manto de louvor, em vez do lugar de espírito deprimido. Ele estava falando tem outra versão que fala: veste de louvor no lugar de um espírito angustiado. E ele está falando claramente com os deprimidos. E ele está dizendo: eu vou tirar esse peso de você. Eu não sei se você já teve essa experiência de enfrentar, e eu creio que você venceu se você enfrentou a depressão. Ou você conhece alguém, você tentou ajudar, e você sofre junto com a pessoa que está deprimida. É como se fosse um chumbo que a pessoa carrega sobre a sua vida, é um grande peso. Jesus está dizendo: no lugar desse peso, no lugar dessa dor que te marcou, que te deprime, que te entristece, eu vou colocar uma nova vestimenta em você. E ele diz: são vestes de louvor. Eu estou tirando o peso e colocando um manto
de honra sobre a sua vida. Você reconhece esse manto sobre você? Levante suas mãos e diga: obrigado, Jesus, pelas minhas vestes, são vestes de louvor. Por que vestes de louvor? Porque quando você recebe a presença e o consolo de Jesus, só resta gratidão no coração. Você só tem motivos para louvar e para adorar. Os problemas continuam, pastor, mas os problemas desse mundo não chegam nem perto diante da glória consoladora de Deus. Consoladora de Deus. E esse manto a gente veste com gosto. Eu quero encerrar falando da última característica. Jesus se apresenta como um agricultor. Jesus se apresenta como pregador de boas notícias. Ele se apresenta como médico. Ele se apresenta como libertador, como consolador e como agricultor. Veja o texto de Isaías, capítulo 61. Vamos ler o versículo 3. Você pode ler comigo? Ele disse: eu sou tudo isso na sua vida, a fim de que vocês se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Para a sua glória. Tudo o que Jesus é. Interessante que Isaías anunciou isso, mais de 4 séculos antes de Jesus nascer. Ele estava apresentando o Messias. Jesus estava aqui na sinagoga apresentando a si mesmo. E Jesus, ele se apresenta todos os dias na sua vida, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer boas notícias para você. Ele me ungiu. Eu sou o médico da sua alma. É o médico que te cura. Eu tenho o consolo que você precisa. Sou eu que deixa o seu percurso livre. E eu estou trabalhando nas suas raízes. Eu escolhi te plantar na casa do Senhor, para todos os dias da sua vida você viver nesse local. Eu te transformei. Você era uma planta frágil, que vivia com os galhos retorcidos e quebrados. E agora eu te fiz uma árvore forte, vigorosa, viva. Suas folhas estarão sempre verdes, como o carvalho de justiça. Isto é sobre você. Isto é sobre você. Diga: eu sou carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Semana que vem eu vou concluir essa mensagem, mas eu quero fazer uma reflexão com você. Diante de tudo que você ouviu hoje, de tudo que Jesus faz, de tudo que Jesus é, como é que você se sente? Diminui só um pouquinho essas luzes, Lucas, por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Fique em pé. Fique em pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você parasse para pensar em Jesus. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, impor em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é uma época. Jesus estava se referindo ao jubileu, estava se referindo à janela da graça que Ele abriu e continua aberta para alcançar nossas vidas até hoje. Mas feche seus olhos e me diga, ou melhor, diga para si mesmo, diga para Deus, diante dos nossos pecados,
da nossa deslealdade diante de Deus, Jesus pagou um alto preço para nos salvar da escravidão e da prisão que nos cegava. Nós estávamos condenados, mas Ele se entregou no nosso lugar para nos libertar. Isaías 61, ele mostra a missão de Jesus para nos tomar de volta para Deus. Deus havia entregue a terra para o homem, mas o homem não podia tomá-la, ou melhor dizendo, Deus não podia tomar a terra de volta. O homem entregou a terra ao inimigo e Deus não podia tomar essa terra de volta. O próprio homem teria que tomá-la de volta. A legalidade pertencia ao homem. Por isso, Jesus veio em forma humana. O Filho do homem é que podia recuperar a terra. Aí Jesus veio, ele nasceu em forma humana. E o Espírito de Deus estava sobre ele. E agora, era o Deus manifesto na carne, como homem, que nos amou tão profundamente. Agora era Jesus como homem, e Ele te amou e te ama tão profundamente, ao ponto dele escolher pagar o preço da nossa liberdade. Diante disso, como é que eu posso desistir dele? Diante disso, como é que eu posso perder a alegria e a esperança? Diante disso, como é que eu posso não adorá-lo? Como é que eu posso ficar calado e não falar a todos sobre esse grande amor? Como é que eu posso ficar calado e não agradecer todos os dias por tão grande salvação? Você quer fazer isso agora? Agradecer, louvar, exaltar, agradecer. Ele é o Deus conosco. Seu Espírito está aqui hoje à noite, e Ele é o pregador das boas notícias para a sua vida. Ele deixou aqui as boas notícias, e o seu Espírito continua trazendo ao seu coração. Ele é o libertador, Ele é o que cura a sua alma, Ele é o consolador. Nesse momento o Espírito Santo está colocando coroa em vez de cinza sobre algumas pessoas aqui. Ele está trazendo um óleo de alegria no seu coração. Receba, em vez de pranto, de choro, o manto de louvor no lugar desse espírito deprimido. E Ele é o grande agricultor, a fim de que você realmente se chame e seja um carvalho de justiça. Carvalho de justiça.